Estamos de volta ao Vivo em Cores aqui pela Rede Século XXI e também pelo Facebook, gente. Então, muito obrigado pelo carinho, pela sua sintonia, por sua audiência, por sua compreensão, viu, gente? Hoje o Vídeo de Saúde está falando sobre esclerose múltipla aqui com o Dr. Carlos Melro, médico neurologista. E tem alguém nesse planeta aqui inteiro e está aqui hoje, viu, gente? Tem essa oportunidade de perguntar, de esclarecer. É tão bom porque estamos ao vivo. Isso facilita que você tire todas as suas dúvidas. Estamos aqui para interagir com você, viu? E eu quero mandar um abraço. Doutor, semana passada teve aqui o doutor André Bicudo, ele é médico endocrinologista, falou sobre tireoide, né? E sabe quem está acompanhando? O doutor André está conosco. E o pai do doutor André, o senhor Fernando Bicudo também, um grande abraço, que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho dessa família aí, muito especial, viu? Doutor, a Margarete, que está acompanhando o programa pelas nossas redes sociais, ela pergunta assim, uma pessoa que tem esclerose, né? E lá na frente, enfim, passa gerações, enfim, os seus netos podem amanhã depois ter a doença porque o avô teve? Teoricamente, a gente compara... Boa noite, Margarete. Teoricamente, a gente compara a chance do indivíduo na condição, o neto, o irmão, o pai, com a população normal, né? Então, não existe um estudo que possa identificar a chance de um neto ter a doença, porque você teria que ter uma amostragem muito grande de pessoas para você chegar aos netos e identificar qual a chance estatística de ocorrer a doença nos netos. Não existe esse estudo. Entendi. Do ponto de vista científico, não existe. Existe entre irmãos gêmeos e entre pai e mãe, que é pai, mãe e filhos, que é de 2%, e irmãos de 3%. Então, mas se fizer uma projeção matemática, talvez, a diluição dos genes no decorrer das gerações, essa chance vai se diluir demais, é uma chance quase que igual à população geral. Então, o que eu posso dizer? A chance dos netos terem a doença é igual, praticamente igual à chance da população geral, não é maior. Acho que os genes já se diluíram tanto aí, Okay, né, que a chance é muito pequena. Ô, doutor Carlos, por exemplo, eu terminei o bloco passado justamente isso. Me vem muito essa imagem desse filme interessante aqui, porque no filme, não vou contar a história, fique tranquilo para você assistir, mas a cena inicial que o protagonista, o filho percebe que o cadarço do tênis do pai estava, né, desarrumado, enfim, ele, pai, assim, e ele se abaixa para arrumar e ele percebe que ele não consegue fechar a mão, né? A pergunta como é que a pessoa percebe que está acontecendo algo, né? Quais são os sintomas que a esclerose vai mostrando para o corpo, doutor? Essa é a pergunta. Complicado, hein? Não, de uma forma geral, qualquer manifestação neurológica de um déficit neurológico, de uma fraqueza, de uma perda de sensibilidade, de uma alteração de equilíbrio, de uma perda visual, qualquer manifestação neurológica pode representar um surto de uma crise de esclerose múltipla, de um surto. Mas é um sintoma também que pode representar qualquer outra doença. Por exemplo, um AVC, né, entre aspas, um derrame, que também dá um déficit neurológico agudo. Então, existem algumas nuances que diferenciam, por exemplo, um derrame de um surto de esclerose múltipla. O surto, geralmente, ele não acontece assim de uma forma tão abrupta como num AVC, como num derrame. O surto da esclerose múltipla, ele se instala às vezes no decorrer de horas ou de alguns dias, diferente do AVC, que é naquele instante. Então existem algumas nuances para diferenciar, mas o déficit pode ser uma paralisia, pode ser uma alteração visual, uma dificuldade de marcha, uma dificuldade de controlar a qualquer manifestação neurológica pode representar um surto de
esclerose múltipla. O senhor usou 3 situações aqui, doutor, assim, ó, afeta a sensibilidade, o equilíbrio e a visão. Quando dá um surto, esse surto, sempre são os 3 que acontecem ao mesmo tempo ou pode ser um surto que acomete somente a sensibilidade, um surto que acomete somente a questão do equilíbrio, a pessoa cai, um surto que de repente a pessoa fica com a visão turva, assim, pode ser separado, né, as manifestações, doutor? Sim, normalmente as manifestações são separadas. Naquele momento houve uma crise inflamatória nas vias ópticas ali, então o paciente naquele momento ele vai desenvolver uma alteração visual, uma perda parcial da visão. Num outro momento vai acontecer um surto na região do cerebelo, que tem relação com a coordenação motora. Então naquele surto, num outro dia, num outro momento, ele vai ter outra manifestação, por isso que ela é múltipla, são múltiplos sintomas, mas que vão ocorrendo um por vez. Agora, doutor, o senhor falou assim, pode ter assim, um surto na sua capacidade óptica, etc., a pessoa ali vai afetar a visão. Afeta a visão significa perda, né? Perda dessa capacidade 100% e vai perdendo, ou eu perco naquele momento e aí de repente me recupero do surto e volto a ter a visão total, doutor? Como é que é? Ou quando acontece o surto, já é perda? Aí, como é que é? Existem 2 tipos de esclerose múltipla. O tipo mais comum, que ocorre em 85% das vezes, é o tipo surto-remissão. Então, a pessoa tem aquele surto, e ocorre, vamos dizer, um déficit visual, um borramento visual, que pode ter intensidades maiores ou menores, e em alguns dias ou semanas esse surto se estabiliza com ou sem tratamento específico, e depois vai recuperando até que ocorra uma recuperação quase total ou total. Porém, esses surtos na história, a doença tendo a sua progressão, eles vão cada vez deixando um déficit, uma sequelinha e tal. Isso vai somando no decorrer dos anos, quando a doença não é tratada. Então, no surto-remissão, ocorre uma piora e depois uma melhora do sintoma. O senhor falou de 2 tipos, surto, remissão e o outro? É a progressiva contínua, é mais rara, e aí a pessoa vai desenvolvendo um déficit neurológico progressivo no decorrer dos tempos, dos anos, sem que ocorra a remissão. Ele vai sempre ser progressivo. É mais raro em 15% dos casos. Então já aprendemos que existem 2 tipos assim de esclerose, né? O surto-remissão, que acontece o episódio, passa, melhora, volta até a recuperação quase total, e a progressiva, que aí já é o caso mais grave, a doença já está instalada, né, doutor? Já está assim, as camadas assim, de mielina estão bastante... Conseguiu a foto, diretor? Conseguiu a foto para a gente colocar assim, para a gente entender quais são essas camadas, para a gente ver esse fiozinho desencapado aí dessas camadas de mielina, para a gente perceber. Então, isso pode ser da visão, pode ser qualquer coisa, sensibilidade, equilíbrio ou visão, pode ser o surto-remissão ou pode ser... Né? O movimento da mão, da perna, pode ser também uma manifestação, um déficit motor, né? Entendi. E isso, doutor, assim, que faz com que seja essas... O diagnóstico, ele é clínico, ou seja, a esposa vai levar com o marido a esposa, enfim, olha, a pessoa não tem sensibilidade, mas será que é uma... Porque tem doenças como a hanseníase, etc., que perde a sensibilidade, enfim. Como que vocês vão perceber? Um exame de sangue vai denotar um hemograma? O que é, doutor? Não, inicialmente, a esclerose múltipla, para ser diagnosticada, ela tem critérios, critérios rígidos. Então, o diagnóstico tem que ser feito pelo neurologista. E algumas vezes, quando
o quadro clínico é um pouco nebuloso, um pouco confuso, quando sai da faixa etária, quando é uma criança, quando é um adulto já acima dos 40, 50 anos. Então, já há exigência, às vezes, de um especialista em esclerose múltipla para definir o diagnóstico. Porque Para dizer é ou não é? É ou não é, porque é uma notícia muito difícil para ser dada de uma forma muito assim leve, de uma forma sem ter a certeza, né? Então, os critérios são muito... às vezes, os critérios até mudam a cada 2, 3 anos, o pessoal estuda melhor, fala, não é assim, é assado. Então, o critério é clínico. Primeiro, a pessoa pode ter um surto de uma desmielinização no sistema nervoso, que é a condição básica da esclerose múltipla, mas foi um surto único. Nunca mais ele teve antes ou nunca mais vai ter depois, e isso não é esclerose múltipla. Você pode investigar e verificar se de repente ele teve um surto que passou desapercebido ou os exames complementares mostram isso, né? Mas um surto único às vezes, não é esclerose múltipla necessariamente. Então, o quadro clínico, por exemplo, é importante diferenciar uma perda da força no braço. Por quê? Porque o paciente teve um surto de desmielinização ou porque ele teve um AVC, um derrame, um derrame circulatório, né? Um AVC isquêmico, vamos supor. Entendi. Então, essa diferenciação é feita pelo neurologista e é muito minucioso o critério para você chegar a esse diagnóstico. Entendi. Não é, por exemplo, assim, doutor, assim, muita gente está acompanhando agora, assim, doutor, eu tenho um formigamento nas minhas mãos, eu não sinto as minhas mãos, será que eu tenho esclerose? Não tem nada a ver. Não. Né? Não tem nada a ver, não se trata disso, né, doutor? Não. Isso pode ser um mau jeito, pode ser dormir em cima, adormecer o músculo, pode ser, isso não tem nada. Isso. Agora, aqueles exames, assim, uma tomografia, um exame mais especializado, isso revela, mostra digamos, lesões cerebrais, doutor? Se é que eu posso chamar isso lesões cerebrais? O exame complementar que é usado é a ressonância magnética. A tomografia ela não tem uma condição então de mostrar tá. a doença, né? As placas de desmielinização. Então, a ressonância. Porém, a imagem que na ressonância pode representar a esclerose múltipla pode representar muitas outras doenças que não é esclerose múltipla. O envelhecimento pode dar imagens que se assemelham às imagens mostradas na esclerose múltipla. O hábito de fumar, as pessoas que sofrem de crise de enxaqueca. Então, essas pessoas não têm esclerose múltipla. E se fizer uma ressonância... Mas sintomas parecidos. Então tem que associar o quadro clínico Entendi. com o exame. Exato. Só o exame pode... Às vezes a pessoa abre o exame, né, o médico pediu, e vê aqueles informes lá do relatório, do laudo médico e fica desesperado, né? Porque né, é uma notícia muito desagradável. Então você tem que associar a imagem com a ressonância. A imagem com o quadro clínico. Entendi. E fora outros exames complementares, às vezes, que são utilizados quando o diagnóstico não está muito claro. Entendi. Doutor, assim, a nossa amiga Antônia Sela Bortoletti, né, de Catanduva, um beijo, dona Antônia, Deus abençoe a senhora, muito obrigado pela participação. Ela diz assim, doutor, meu marido tem AMS, atrofia do múltiplo sistema. Gostaria de saber por que ocorre vários desmaios e a pressão dele chega até quase a 0. Está dentro do assunto, doutor? Ou seja, atrofia do múltiplo sistema tem relação com a esclerose, doutor? Nossa amiga Antônia. Antônia. Olá, dona Antônia, obrigado pela pergunta. Mas a atrofia de múltiplos sistemas, ela é da família das doenças que estão mais próximas da doença de Parkinson e não da esclerose múltipla. É uma doença degenerativa, o tratamento é totalmente diferente, a característica clínica, e é justamente isso que a senhora está dizendo, a alteração da pressão arterial, desmaios por queda da pressão,
mas ela está um pouco mais relacionada às doenças extrapiramidais, à doença de Parkinson, do que a esclerose múltipla. Muito bom, mas valeu a pena ter perguntado, viu, doutora? E você tem dúvida? Vai ligando para a gente. Aproveita que estamos ao vivo, gente. Aproveita. Eu vou chamar o intervalo na sequência e eu vou fazer a pergunta da dona Lázara Simões Mariano, aqui de Valinhos. Dona Lázara, obrigado, viu? Ela diz assim: olha, doutora, para o senhor já começar a pensar na resposta. Em nossa família somos em 5 irmãos. Os 3 têm esclerose. Um de 36, 32 e 30. Gostaria por que os 3 têm? Quer saber essa resposta da dona Lázara, dos 3 irmãos que têm esclerose? Tudo isso e muito mais com a sua pergunta no próximo bloco do programa Vida e Saúde, que é seu e volta já só para você.